Glória a Deus. Meus irmãos, estamos nessa noite aqui reunidos para estudarmos mais um pouco da palavra de Deus e cremos que Deus tem uma palavra no nosso coração. Nós estamos dando sequência no nosso estudo sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, e hoje nós vamos iniciar o estudo sobre os frutos do Espírito, ou melhor, o fruto do Espírito que nós vamos estar estudando. Eu gostaria que abrisse a Bíblia juntamente comigo na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Enquanto os irmãos encontram esse texto, nós deixamos um convite para a nossa escola bíblica de obreiros, que será realizada nos dias 14 a 18 deste mês, onde estaremos recebendo aqui o pastor Davi Matos, de Viamão, e também o pastor Alain Brizotti, que vem lá de Goiânia, Goiás, estará ministrando a palavra de Deus aos irmãos, e nós cremos que será uma bênção. Você pode escrever juntamente conosco, com os distritais, com os tesoureiros, com os secretários da igreja, para juntos estarmos participando desse grande evento, que será realizado de 14 a 18 de setembro agora. E nesse sábado agora, o Paulo Brizola está convidando os irmãos para um culto da melhor idade, às 15 horas. Nesse sábado, o culto da melhor idade, às 15 horas, onde também teremos a Santa Ceia do Senhor. Gálatas 5 e 22 e o 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Glória a Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Glória a Deus. Sabemos, irmãos, que nós estivemos estudando alguns dias atrás sobre as obras da carne, e as obras da carne é um contraste muito grande com referência ao fruto do Espírito. E nós sabemos que, se nós somos verdadeiramente cristãos, certamente em algum momento da nossa vida já nos perguntamos: o que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim? E como posso deixar Deus satisfeito? Como posso fazer a vontade do Senhor? Como posso andar na presença de Deus e agradá-lo? Através desses dias que nós vamos estar estudando aqui, nós vamos identificar algumas coisas que são concernentes ao caráter de Cristo, que é dado a nós através do Espírito Santo, que vem agir e vem morar em nós, quando nós aceitamos ao Senhor como Salvador. E quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, nós também recebemos o Espírito Santo. E quando nós recebemos o Espírito Santo, ele começa a agir em nossa vida, para que nós possamos, dia após dia, receber o aperfeiçoamento na santidade em Cristo Jesus, e termos o caráter de Cristo sendo desenvolvido em nossa vida. E o caráter de Cristo nos leva a desejar satisfazer o nosso Deus e fazer a sua vontade. E como nós podemos fazer a vontade de Deus? Uma das coisas é conhecer a Ele como nosso Pai, entender que Deus é o nosso Pai, e nós, sendo filhos, nós devemos desejar agradar o Pai, que nos tem trazido salvação através de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, João no capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quantos receberam a Cristo como Salvador, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Então, quando nós aceitamos a Jesus, passamos a ser filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, nós reconhecemos que devemos andar pertinho de Deus, e aprender do Senhor, conhecer mais ao Senhor, para agradá-lo, fazendo sempre a sua vontade. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nos tornamos filhos como Ele deseja que sejamos. Quanto nós mais conhecemos a Deus, nós mais vamos modificar o nosso comportamento, mais nós vamos modificar a nossa mente. Nós antes viemos do mundo com uma mentalidade dominada pela natureza humana, carnal, caída, mas quando aceitamos a Jesus como Salvador, passamos a ser, em Cristo, Filho de Deus, e ali nós recebemos a nova mente. Nós vamos passar a ter a mente de Cristo, e andando com Deus, conhecendo mais a Deus, nós vamos buscar conhecer ao Senhor e fazer a sua vontade, mudar a nossa mente, mudar o nosso comportamento, mudar os nossos relacionamentos e nossos sentimentos para com as outras pessoas. Para quê? Para que nós possamos agradar a Deus, fazer a sua vontade, e para que isso aconteça, nós precisamos conhecer mais a Deus. E nós vamos encontrar Pedro escrevendo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, dizendo assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O apóstolo Pedro está chamando nós a conhecermos mais, a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. E ao nós conhecermos a Deus, nos desenvolvemos e nos aproximamos dEle, recebemos de Deus a graça para nos aperfeiçoar a cada dia. E quando o Espírito Santo habita em nós e age em nós, Ele desenvolve em nós o fruto do Espírito, que é o que nós vamos estudar durante esses dias. Nós vamos olhar para o texto bíblico que nós lemos, de Gálatas capítulo 5, vai nos apresentar que o fruto do Espírito, ele tem algumas características, mas o fruto é só um. Então, nós olhamos para quem dá esse fruto para o homem. É o Espírito Santo que habita nele. O Espírito Santo habita em mim e habita em você, e ele habitando em nós, ele nos dá essas características desse fruto do Espírito, que gera em nós, que desenvolve em nós. E aí nós podemos observar, como servo de Deus, que temos que a cada dia nos aperfeiçoarmos mais, porque nós olhamos que o fruto do Espírito, ele inicia com o amor, e é sobre o amor que nós vamos falar nessa noite. A primeira característica do fruto do Espírito é o amor, e ele é algo tão excelente, tão primoroso, tão lindo, que Deus colocou em nosso coração, que ele tem algumas características que nós vamos ver. Se nós somos verdadeiramente dominados pelo Espírito Santo, esse amor se desenvolve em nós. Mas às vezes, a obra da carne, a ação da nossa mente, que é humana, ela tenta nos levar para outro parâmetro, para outro tipo de atitude. Mas se nós andarmos dominados pelo Espírito Santo, guiados e dirigidos por Ele, nós desenvolveremos em nós esta característica e esse amor. O fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. E esse fruto, irmãos, é uma conduta de vida íntegra, de acordo com a vontade de Deus. E esse fruto é desenvolvido na nossa vida a cada dia. Não é num estalar de dedos que nós somos perfeitos no fruto do Espírito, mas durante a nossa caminhada de fé, durante a nossa vida espiritual, nosso andar com Deus, nós vamos nos aperfeiçoando no fruto do Espírito. E eu louvo a Deus porque estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, e na palavra de Deus ela vem nos mostrando como devemos andar perto de Deus para desenvolver esse fruto. Então, nós olhamos que o fruto é uma questão de tempo. Nenhuma árvore é plantada em um dia e no outro dia já está dando seu fruto. Ela tem que ser jogada a
semente ao solo, ali ela germina, desenvolve-se uma árvore pequena que vai crescendo e vai crescendo até a maturidade, e ela começa então a dar frutos para mostrar que ela germinou, ela se desenvolveu, ela cresceu e agora está dando fruto. Então, o fruto é uma questão de tempo. Na nossa vida também é assim. Nós aceitamos a Jesus como Salvador e o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. Às vezes, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, depois de alguns dias, vem algumas coisas que nós fazíamos como antes de aceitar a Jesus. Mas o Espírito Santo trabalha em nossa vida e nos mostra que não é mais por esse caminho. Ele começa a nos moldar e nós desenvolvemos uma consciência que é viva e que através da ação do Espírito Santo, Ele trabalha em nós para nós nos amadurecermos a cada dia mais. Então o fruto do Espírito em nós é uma questão de tempo, mas o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando, vai trabalhando em nós. Um dia nós somos aperfeiçoados, no outro dia nós falhamos, mas no outro dia nós melhoramos, e Deus vai trabalhando em nosso coração, e o fruto do Espírito começa a se desenvolver em nós, a se desenvolver no nosso coração e nossa vida, e nós podemos ver Deus nos dando graça para melhorar a cada dia mais. Glória a Deus. Os frutos do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. O fruto do Espírito, ele é o resultado natural da nova vida, é uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento, uma vida que mostra que nós andamos com o Pai. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o amor. Essa palavrinha tão pequena, mas que reflete algo tão poderoso, tão expressivo, tão forte. E o amor é a base de todas as outras virtudes e características do fruto do Espírito. Por isso que se inicia com o amor. Quando o apóstolo Paulo começa a dizer assim, o fruto do Espírito a primeira coisa que ele apresenta é o amor, porque o amor é a base para todas as outras virtudes e características do fruto do Espírito. Porque quem tem amor desenvolve a alegria, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão. Quem tem amor desenvolve as outras características. Então a primeira característica é a base de todas as outras, é o amor. E nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Paulo está escrevendo aos Efésios capítulo 5, e o versículo de número 2, ele diz assim: andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nós olhamos que Paulo está chamando nossa atenção, dizendo assim: olha, nós devemos andar em amor como Cristo nos amou. E olha a forma que Cristo nos amou. Ele não nos amou somente superficialmente, Ele não nos amou somente de palavras, Ele não nos amou somente através de uma expressão de palavras verbalizando, não, mas através de uma atitude tão forte, tão tremenda, tão grandiosa, que o apóstolo Paulo mesmo diz assim: andai em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Este amor de Cristo, qual deve ser o exemplo para a nossa vida, ele é tão expressivo, tão grandioso, que o apóstolo Paulo nos mostra dizendo assim: olha, ame como Cristo amou. E ele amou de uma forma expressiva, tão forte, que ele se doou, ele se entregou em amor, e assim deve ser a nossa vida. Quando nós olhamos para Colossenses capítulo 3, e o versículo 14, o apóstolo Paulo também está dizendo assim: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição é o amor. Quem ama, ele está se aperfeiçoando a cada dia mais. E o apóstolo Paulo está chamando a atenção, dizendo assim: ó, você quer ser perfeito diante de Deus? Você precisa desenvolver o amor em você.
desenvolver o amor de tal forma que nós possamos demonstrar, não somente em palavras, mas em ações, demonstrar verdadeiramente através das nossas palavras, da nossa vida, do nosso agir, que nós possamos amar verdadeiramente. Olha só, Paulo não foi o único a enfatizar a importância do amor. Quando nós olhamos para João escreveu na primeira epístola, capítulo 3, versículo 13, dizendo assim: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos. E ele chama a atenção dizendo assim: quem não ama seu irmão, permanece na morte. Olha só o que o apóstolo João está chamando a atenção, dizendo assim: qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisso, que Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O que eu acho interessante que o apóstolo João está chamando a atenção, dizendo assim: meus irmãos, o mundo vos odeia, mas nós passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos. Ele está dizendo: aquele que foi transformado, que é nova criatura, agora ele demonstra através da sua vida em amor. Aquele que antes odiava, agora ama. Aquele que antes brigava, agora se doa em favor das outras pessoas. Mas o apóstolo João, ele também chama a atenção dizendo assim: quem não ama seu irmão, permanece na morte. Quem não ama seu irmão, não está demonstrando que foi salvo. Quem não ama seu irmão, ele continua na velha prática antiga, da vida sem Deus, da vida longe de Deus. Mas quem ama o seu irmão, demonstra que ele nasceu de novo. Mas o apóstolo está chamando assim: quem não ama seu irmão, está ainda morto, em delitos, em pecados, longe de Deus, longe da propósito de Deus, longe da vontade do Senhor. E também diz assim: qualquer que odeia seu irmão, ele é um homicida. E o apóstolo João está chamando a atenção que quem é homicida não tem a vida eterna permanente nele. E ele diz que nós conhecemos o amor nisto, que Jesus deu a sua vida por nós, que Jesus se doou por mim e por você, que Jesus entregou a sua vida por nós. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus, aleluia. E esse tão grande amor é exemplo para a nossa vida. Jesus me amou e se entregou por mim. Jesus te amou e Ele se entregou para a tua vida, aleluia. O apóstolo João ainda insiste no capítulo 4 e no versículo 19, dizendo assim: nós o amamos, nós amamos a Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro e nós amamos a Ele. E Ele também chama atenção no versículo 20, dizendo: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, este é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? O apóstolo João está dizendo assim: e de Jesus temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ele está dizendo assim: eu amo a Deus. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, ele é mentiroso. Então, aquele que ainda não aprendeu a amar, primeiro, o apóstolo João está dizendo que ele permanece na morte, não nasceu de novo, não é nova criatura. Segundo, ele está dizendo: aquele que odeia seu irmão, ele é um mentiroso, quando ele está dizendo que ama a Deus. Porque se ele odeia o seu irmão que vê, como poderá amar a Deus que não vê? O apóstolo João está dizendo: olha, não se pode amar a Deus sem demonstrar amor pelo próximo. Não se pode amar a Deus sem amar os seus irmãos. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós odiamos o nosso irmão. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não suportamos as outras pessoas. Nós devemos amar a Deus, mas amar o nosso irmão também, cuidar dele, estar ao seu lado e demonstrar o amor de Deus na nossa vida.
Aleluia! Além de Paulo e de João, que falaram sobre o amor, nós vamos encontrar o apóstolo Pedro também falando sobre o amor. Ele também ressaltou esse princípio em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, quando ele diz assim: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. O apóstolo Pedro está dizendo: olha, sobre todas as coisas, você tem que amar o teu próximo, vocês devem amar uns aos outros. E por último ele diz assim: sem qualquer tipo de murmuração. E assim, este é, na palavra do apóstolo Pedro, reflete o ensino do próprio Jesus, que Jesus, ele pessoalmente ensinou aos seus discípulos que seriam conhecidos pelo amor que estavam demonstrando para os outros. Jesus, quando estava falando com os discípulos, ele disse: olha, as pessoas vão te conhecer que são os meus discípulos quando vocês demonstrarem amor uns pelos outros. Isso está em João capítulo 13, versículo 34, dizendo assim: um novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Onde há amor, Jesus está sendo glorificado. Onde nós agimos com amor, as pessoas olham para nós e reconhecem que verdadeiramente nós somos discípulos de Cristo, porque Jesus é o maior exemplo de amor na nossa vida e para a sociedade. Jesus amou intensamente, e muitas vezes nós nem de palavras conseguimos amar. Muitas vezes a hipocrisia, o egoísmo, o orgulho está tomando conta dos corações, mas Jesus diz: não é por aí que você será discípulo do Senhor, não é assim que nós vamos ser conhecidos como discípulo de Cristo, mas seremos conhecidos como discípulo do Senhor quando nós nos amarmos uns aos outros. Aleluia! Quando as outras pessoas olharem para nós e reconhecer que em nós há amor um pelos outros, aí sim eles verão que somos discípulos do Senhor. Mas quando olham para nós, disputando, querendo um ser melhor que o outro, querendo um sobrepujar ao outro, querendo um ser melhor do que o outro, longe dos propósitos divinos, as pessoas não nos veem como os discípulos de Cristo, mas nos veem como homens que estão longe de ser o exemplo de cristão. Mas como exemplo de cristão devemos amar aos outros. E que tipo de amor é esse? É o amor ágape no grego. E amor ágape no grego é a base de tudo que Deus faz em nós, visto ser a própria essência da natureza de Deus. Porque o amor de Deus é um amor doador. O amor ágape de Deus é um amor que se doa, que se entrega, que nos ama incondicionalmente, porque eu não merecia o amor de Deus, você não merecia o amor de Deus, mas pela sua bondade, pela sua graça, aleluia, nós somos alcançados por esse amor, que é o amor ágape de Deus, o amor incondicional de Deus. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, João no capítulo 3, versículo 16, é o texto áureo da Bíblia, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou de uma tal maneira a todos, e Ele não fez acepção de pessoas, mas amou a todos incondicionalmente, dando a oportunidade de salvação para toda a humanidade. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu com um propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, com um propósito maior, mas que tenha a vida eterna, aleluia. Esse é o exemplo do grande amor de Deus para com a nossa vida, aleluia. Este é o grande amor de Deus. Olha só, 1 João,
capítulo 4, versículo 16, diz assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Aleluia. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor, porque nós olhamos que nós conhecemos a Deus, pelo amor que Ele tem em nós, e Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e quem ama a Deus está nele. Olha só, quem demonstra amor, Deus está dizendo: olha, se você ama, eu estarei em ti, eu agirei através da sua vida. Este é o sublime amor de Deus para conosco. O amor de Deus é constante, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é imensurável, o amor de Deus é profundo, o amor de Deus é maravilhoso, e Ele quer que nós tenhamos este amor também. O amor cristão é o fruto do seu Espírito em nós, e o Espírito Santo agindo na nossa vida, nós vamos amar como Deus nos amou. O Espírito Santo agindo em nós, nós vamos amar com esse amor incondicional, imensurável, profundo, maravilhoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O amor expressa-se na obediência à palavra de Deus. Olha só, João escreve no capítulo 14, versículo 15, versículo 21 e 23, dizendo assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, disse Jesus. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Aleluia. Respondeu também Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Olha só tudo o que acontecerá em nós, se nós amarmos a Deus, e se nós amarmos o nosso irmão. Olha só, nós vamos guardar os mandamentos do Senhor, e o Senhor virá e agirá em nossa vida, morará em nós, fará habitação em nosso coração, e também se manifestará a nós. É o que diz a palavra do Senhor. Olha só, aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se nós amamos, somos amados de Deus. Se nós amamos, somos amados de Jesus. Se nós amamos, Ele se manifestará a nós em glória, aleluia, e teremos a sua presença, a sua glória, a sua graça sobre a nossa vida. E por fim Ele diz assim: meu Pai o amará, viremos a Ele e faremos nele morada. Ele vai habitar em nós, Ele vai agir em nós quando nós amamos. Quem ama, dá lugar para Deus agir. Quem ama, deixa Deus trabalhar em sua vida. Quem ama, demonstra esse amor. Aleluia. O amor cristão em relação aos irmãos e aos homens em geral não é impulso nos sentimentos, nem se manifesta somente naqueles que têm, com quem se tem afinidade, não. Mas o amor cristão não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que nós, como cristãos, servos de Deus, devemos amar até mesmo próprios inimigos. Devemos abençoar aqueles que nos maldizem. Devemos abençoar aqueles que nos perseguem. Isso é amar. Muitas vezes nós não entendemos o amor de Deus, mas o Espírito Santo nos leva a amar. E o amor de Deus se apresenta para todos nós de uma forma indistinta. Ele amou a todos e nós devemos amar a todos também. Aleluia. Olha só, o amor, ele nos demonstra algumas coisas maravilhosas. A Bíblia ensina que a presença ou a falta de amor em nossa vida irá provar, primeiro, se estamos vivos ou mortos.
Porque nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos uns aos outros, escreveu João na primeira epístola. Aquele que não ama está morto. Pode comer, beber, andar, falar, dormir, trabalhar, pode estar fazendo todas as coisas, mas interiormente está morto, porque sufocou pelo egoísmo, pelo orgulho, o seu maior motivo de existência, que é amar. A demonstração de amor vai mostrar se nós estamos vivos ou se estamos mortos, porque a vida não é somente biologia em nós, o bios, como se conhece, mas é além disso. A vida em nós, quando Deus soprou o Espírito nas narinas do homem, e soprou o Espírito de vida, que é chamado de Zoé, isso é, fez de nós a semelhança de Deus, nos dando vida, e nós como semelhança de Deus estamos vivos quando agimos como Deus agiria. E tem um livro que diz, em seus passos, o que faria Jesus? Em suas atitudes, o que faria Jesus? Em suas ações, o que faria Jesus? Quando nós somos perseguidos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? E o Zoé é a semelhança de Deus em nós. Essa é uma palavra que reflete muita coisa. É o que nos torna verdadeiramente belos, a exemplo de Cristo. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós encontramos Ele chamando a nossa atenção, diz assim, ó, nós temos que ser semelhante ao Pai, e para sermos semelhante a um Pai, um Deus que amou tanto, nós também devemos amar. E se nós amamos, nós estamos vivos, mas se não amamos, ainda há morte em nós, estamos mortos ainda em delitos e pecados. Aleluia. A Bíblia nos ensina que a presença ou a falta de amor em nossas vidas irá provar segundo se realmente somos discípulos de Jesus. João escreveu capítulo 13, versículo 35, através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Você quer saber se realmente você é um cristão? Faça a pergunta, existe amor em mim? Faça essa pergunta para você, aí você vai descobrir se realmente você é um cristão, se realmente nós somos discípulos de Cristo, se eu amo de verdade aos meus irmãos. Essa é a prova final, porque quem ama é discípulo, quem não ama não é discípulo. Quem ama faz a vontade de Deus, anda como Jesus andou. Quem não ama, quem odeia, está longe da vontade do Senhor. Mas glória a Deus, que nós recebemos da parte do Senhor, através do seu Espírito Santo em nós, o amor de Deus que está derramado em nós, através do seu Espírito Santo, para que nós possamos amar as pessoas, aleluia, que o Espírito Santo tem derramado em nós, esse grande amor, aleluia, para que possamos demonstrar que somos discípulos do Senhor. O que significa amar? É a pergunta. O que significa amar? Em um mundo onde há tantos mal entendidos sobre esta palavra, devemos lembrar o seu real significado. Amar não é sentir. Tem pessoas que dizem assim, eu não senti de ajudar, eu não senti de amar aquela pessoa, eu não senti de estar perto daquela pessoa, eu senti de me afastar. Isso não é amor, isso é perigoso. Mas nós olhamos e vemos que aquele que mais amou foi Jesus Cristo, e os fariseus estavam perto dele, falavam contra ele, disputavam com ele. Quantas vezes ele ficou em silêncio? Porque ele amava e queria a salvação de todos. Então aquele que mais amou foi Cristo, não porque
tenha dado prova maior de afeição sensível pelos homens, mas porque deu mais e mais conscientemente, mais voluntariamente, mais gratuitamente do que todos os outros homens. Ele demonstrou amor de todas as formas para salvar a humanidade caída e perdida, e nós devemos amar como Cristo nos amou. Precisamos mudar a nossa vida e amar com o coração de Deus. Deus amou o mundo todo, amou a minha vida perdida, amou a nós quando nós estávamos no pecado, mas Ele demonstrou amor por nós. O ódio é a morte do amor, o ódio é a morte do amor, o ódio destrói o coração, o ódio mata a alma, o ódio leva ao desespero, o ódio leva ao desrespeito, o ódio leva a atos impensados, o ódio leva à morte, mas o amor leva à vida, o amor leva à alegria, o amor ama com perseverança, o amor ama e ajuda. Aquele que ama não maltrata, mas protege, aquele que ama cuida, aquele que ama demonstra que é filho de Deus através das suas atitudes, e nós somos chamados não para odiar, mas para amar incondicionalmente. E o amor vem de Deus, o ódio vem de Satanás. Nós podemos escolher, nós queremos amar ou odiar, demonstrar que estamos vivos ou que estamos mortos, demonstrar que somos discípulos de Cristo ou não somos, demonstrar que andamos de nova criatura ou andamos conforme os nossos velhos hábitos pecaminosos. Nós podemos escolher amar ou não amar, mas o Senhor nos chama a atenção dizendo que a primeira característica do fruto do Espírito é amar, e Ele nos chama a amar. Eu quero te convidar a ficarmos em pé, nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Vamos pedir a Deus que nos ajude a crescer em amor, e que possamos manifestar esse amor em nossas vidas, que possamos verdadeiramente perdoar quando somos imparciais ou parciais, amando uns e odiando outros, querendo o bem daqueles e não querendo o bem do outro. Jesus disse: o que adianta amar aqueles que te fazem bem e odiar os que te fazem mal? Que galardão tem em amar aqueles que são queridos para nós, que estão sempre perto, que sempre estão ajudando? Que galardão há nisso? Galardão maior há em amar a todos incondicionalmente, e nós devemos amar a todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui em Tua presença, necessitados da Tua graça e da Tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a crescer em Teu amor, aleluia, e que nós possamos manifestar esse amor em nossa vida. Senhor Deus de Israel, perdoa quando somos parciais e ficamos escolhendo a quem amar. Perdoa-nos quando a nossa motivação do nosso coração não é o Teu amor, mas, Senhor meu Deus, muitas vezes agimos não como discípulos do Senhor, não como servos do Senhor, alcançados pela Tua misericórdia, mas que a partir de hoje possamos amar incondicionalmente. Perdoa-nos, Senhor, nos lava com o Teu precioso sangue, Jesus, nos purifica de todo pecado e nos ajuda a amar como o Senhor nos amou. Trabalha em nós, operando o Teu querer, e que a Tua boa e perfeita vontade esteja manifesta em nossa vida, através do Espírito Santo do Senhor que habita em nós, e que possamos glorificar o Teu nome através de uma vida de amor em Tua presença.